Olá, boa noite. Estamos aqui prontíssimos para começar o nosso programa e eu muito feliz. Boa noite para você. Que Deus te abençoe. Obrigada por sua companhia, obrigada por ser amigo nosso, parceiro, parceira nossa, amiga, que faz parte dessa família linda, que une as mãos, que está sempre junto, querendo aprender, saber mais, falar, perguntar. Esse é o Sem Tabus, um programa para falar de relacionamento e sexualidade, para falar dos aspectos que têm participação importante na qualidade da nossa vida relacional, da nossa vida sexual também. O ser humano e sua sexualidade, com sua complexidade, com seus prazeres, com seus dissabores, com as suas descobertas. E é muito bom ter um cantinho só nosso para falarmos de algo que passa pela nossa intimidade. Obrigada por ficar aqui com a gente sempre, você que já tem cadeira cativa. Que Deus abençoe a você. Na semana passada, nós fizemos um programa muito bom e hoje é continuidade dele. Nós estamos falando sobre o momento pelo qual vive a mulher, pelo qual passa a mulher e que tem a ver com o seu empoderamento. Já ouviu essa expressão? Mulheres empoderadas, mulheres que estão descobrindo o seu lugar e atuantes neste lugar, fazendo acontecer. Mas tem um desdobramento, ou alguns desdobramentos disso tudo. Como é que está o homem? O empoderamento é da mulher, mas como que o homem está? Como é que ele se encontra na relação com uma mulher muito empoderada? Sabe, nós temos notícias de homens que estão muito frágeis, fragilizados demais, sem saber lidar com essa mulher tão cheia de si, que já não precisa dele para sua manutenção financeira, que já nem precisa dele para o seu prazer, que já nem precisa dele para isto ou aquilo. Para que servem os homens? Servem muito, viu? Já quero me posicionar aqui no Sem Tabus, dizendo que tem lugar para ele e para ela. E que a gente precisa cuidar é para que não haja ainda outros desencontros, como já houve ao longo da história, ainda existe hoje, mas nós não podemos compactuar com um novo desencontro. Antes, mulheres muito miúdas ou apequenadas no seu papel, homens muito fortes, muito senhores no comando. Agora, num crescente, nós vimos isso na história que foi passada rapidamente, mas com muito cuidado de fazer você entender o porquê de nós trazermos essa conversa aqui, porque faz sentido pensar na relação homem e mulher nesse tempo de empoderamento feminino, mas que prejuízos podemos colher agora? Então, partimos para a conversa de hoje no Sem Tabus. Eu quero convidar você para ficar com a gente. Já está aqui para fazer o programa comigo a psicóloga Judá Linhares. Bem-vinda, prazer tê-la para continuarmos a nossa conversa. Muito obrigada e o prazer é todo meu. Vamos apimentar o negócio. Vamos lá. Judá Linhares é psicóloga, palestrante, tem o Instituto Judá Linhares aqui em São Paulo. Psicóloga clínica há 25 anos, atendendo crianças, adolescentes, casais, ou seja, tem toda uma experiência com a família e vem com muita propriedade nos trazer respostas para algumas perguntas que eu tenho a fazer. Judá Linhares, nesse tempo de empoderamento feminino, na relação homem-mulher, o casal, como é que se encontra? Então, aí é um desafio, né? Fazer esse encontro, fazer o encontro desta mulher que busca o seu lugar, né? Com este homem que não sabe direito qual é o lugar dele, é que é o desafio. O que eu tenho percebido é que a mulher, conforme a gente falou no programa passado, ela tem tirado o tapete do masculino, né? Então, eu tenho visto na minha experiência profissional, os casais que chegam até a mim, os homens queixarem muito, que a relação não está tão boa, por quê? A mulher ela tem questionado muito o papel. Não que o questionamento seja negativo, não é isso.
Mas quando você só muda de papel, quer dizer, quando a opressora, né? Antigamente o opressor era o homem. Agora a mulher, por causa do empoderamento, quando ela interpreta mal isso, quando ela perde de vista o papel feminino dela, a gente está falando especificamente desse tipo de mulher, não da mulher empoderada em si. Conforme a gente viu no programa anterior, é necessário que a mulher resgate o papel que foi dado por Deus a ela lá no Jardim do Éden e que ela perdeu isso no decorrer da história. Isso é muito importante que se frise. Porém, quando a mulher ela se perde nesse lugar dela, quando ela quer voar muito e ela se acha muito autossuficiente, ela acaba solapando, ela acaba tirando o tapete desse homem que é importante para ela e para a família, né? E aí acontecem as disputas de casal, que daí é o que chega lá. Esses homens, eles falam para mim que a mulher ela começa a rivalizar com ele dentro de casa. Quando esse empoderamento que é para fora da sociedade, ela leva para dentro de casa numa luta de poder, aí é que vira o problema. Não há nenhum problema da mulher estar se empoderando e em busca, né, da real beleza dela, né? Em todos os sentidos, político, econômico, financeiro, né, do respeito. Existem muitas violências ainda feitas, eu vi hoje a estatística, a cada 15 minutos uma mulher espancada no Brasil. Então, olha a importância do empoderamento feminino. Porém, a gente está falando aqui de um assunto específico, né? Quando ela leva esse medo que ela tem de apanhar, né? Quando ela tem um ressentimento desses milênios de anos, desses milênios de tempo, né, que ela levou sendo subjugada a uma condição de quase nada, né? Fora, como você mesmo referenciou, a história judaico-cristã, né, que a gente viu uma valorização do feminino, graças a Deus, mas não era isso que acontecia na história do mundo, né? Então, a mulher, quando ela se ressente desse lugar, ou quando ela tem medo de ser subjugada novamente, ela entra numa relação de poder. E quando ela leva essa relação de poder para o casamento, é quando a gente encontra o problema. Porque o homem não está acostumado, ele ainda está se adaptando, ele não está acostumado com essa mulher que impõe as coisas para ele. É deste tipo de mulher a qual eu me refiro aqui no seu programa. A mulher que, por medo de ser novamente anulada, ela acaba se empoderando, mas de um poder até falso, vamos dizer assim, porque quando você impõe alguma coisa é porque você não tem a condição de conquistar aquilo, então você está impondo. Então, a mulher, muitas vezes, pelo ressentimento, ela acaba dentro de um casamento desvalorizando o seu companheiro, né, o seu esposo, entrando numa luta de poder. E quem são os espectadores disso? Os filhos. Né? Então, esse homem sai fragilizado dessa relação. Né? Os filhos que estão assistindo esses modelos também ficam questionando qual o papel de importância do meu pai dentro de casa. Né? Então, a relação conjugal, existe uma parte muito positiva de respeito. Eu acho que a partir do momento que a mulher se coloca em casa como alguém que tem uma alteridade, né? Ela exige um respeito do seu marido, mas também há de se ter cuidado, porque o que eu vejo hoje nas relações, nas terapias de casais que eu acabo fazendo, né, das pessoas que me procuram, é uma disputa de poder. E é isso que eu me preocupo com o seu público, né, que acaba reproduzindo a mesma coisa, só que agora é a mesma moeda, só que agora se troca a face. Que isso fique muito claro. Se você perdeu o programa anterior, esse é a continuidade daquele. E o nosso ponto é justamente este. Não desvalorizar que há um crescente nessa busca do resgate do papel da mulher na sociedade. Que há uma busca pelo resgate da mulher enquanto pessoa, porque num dado momento parece que a mulher era um ser invisível, parece que a mulher era um ser sem sentimento, um ser sem nenhum direito a prazeres. E isso, ao longo da história, que foi muito bem colocado no programa anterior pela Judá,
nós fomos vendo esse crescente com as conquistas todas que nós temos. Mas quando nós conquistamos algo, como se fôssemos crianças ainda descobrindo o mundo, sem saber ao certo, com maturidade, como lidar com agora as novas conquistas. Nós temos agora um brinquedo novo chamado Liberdade e Empoderamento, brinquedo novo para a história, não é? Sim. Quero outra vez reafirmar que eu, enquanto mulher cristã, essa instituição enquanto cristã, Judá enquanto mulher cristã, sabe muito bem que o Cristo, o Filho de Deus, nos deu a oportunidade de, no Evangelho, nos encontrarmos como mulheres aceitas. E indo lá na história, no Gênesis, no momento em que somos criados, nós não fomos criadas como coisa menor, nós não fomos criadas com papel secundário, nós não somos criadas como alguma coisa de enfeite, nós fomos criadas em total harmonia com o homem, a imagem de Deus, homem e mulher, a imagem de Deus, os dois juntos, numa postura muito íntima, muito ligada um ao outro, na condição de homem e mulher, sendo um auxiliador do outro, especialmente a mulher, muito especialmente a mulher, com um papel muito, mas muito especial, dado por Deus em seu lugar enquanto mulher. Mas, historicamente falando, nós descobrimos que podemos, porque nos foi tirado isso que era nosso, que era próprio nosso. E aí a questão é que nós estamos agora com os ganhos, mas também precisamos olhar para os prejuízos. Em se tratando de prejuízos na relação homem-mulher, na relação conjugal, homens perdidos, mulheres também perdidas ainda se encontrando, ainda encontrando muito machismo, Judá, ainda encontramos muitos homens resistentes, por isso tanta violência contra a mulher. Então há uma resistência muito grande e falamos disso aqui também o tempo inteiro, da necessidade de o homem olhar para essa mulher com respeito. E não era nem necessário falar de respeito se estamos falando para cristãos, porque Sim. todo cristão deveria saber que a máxima do cristianismo é o respeito, né, entre homens e mulheres. Mas me diga, como é mesmo? Me traz com mais detalhes. Como é que se apresenta o lado negativo desse empoderamento? O que está acontecendo? Vamos falar dos aspectos sexuais. Como é que o homem está sexualmente falando, respondendo a essa mulher tão poderosa, tão mandona, tão resolvida, tão independente dele, já que o homem e a sua libido tem muito a ver com essa coisa assim, eu sou o alfa, eu sou o macho alfa aqui na história. Então, é muito interessante, muito importante a sua pergunta, tá? Por quê? O homem, conforme a gente falou no programa anterior, o homem ele ainda está identificado e é importante que ele se identifique com essa condição masculina. Qual que é a condição masculina? Do cuidador. Eu não estou nem falando do provedor, não é isso. É daquela questão daquele homem, daquele ser que cuida, não da mulher que é frágil, mas daquela que precisa dele. É como se fosse uma complementariedade que Deus criou. Não é que a mulher não seja capaz de cuidar de si, ela é. Está provado isso. Está provado isso. Mas a gente precisa entender que numa relação de casal, a não ser que você escolha viver sozinha, também é uma opção, né? Vou viver sozinha, não preciso nada nem de ninguém. Tá bom, a gente pode até analisar isso, né? E procurar ver que medo é esse que você tem de se relacionar. Mas é uma opção. Agora, quando você se propõe a se relacionar com um outro ser, e esse ser é o masculino, há de se entender que ele tem uma natureza, né? Que ele tem, cromossomicamente falando, um X e um Y, que ele tem alguns hormônios, né? Que, aliás, tem um hormônio, né? Que é a testosterona, que dá a ele um vigor e que dá a ele uma condição, que se reflete numa condição psicológica, que no decorrer da história foi de dominador. Mas eu não estou falando de opressor. Eu estou falando daquele homem que se identifica com o papel daquele que eu tenho algo a te oferecer como mulher, né? E que você, em reconhecimento a ele, você pega e fala, ok, então eu te recebo. Tanto é que numa relação sexual, a mulher é receptora ou não. Exatamente. Né? A mulher, ela é acolhedora.
do órgão masculino, né, da relação. Então, a mulher, historicamente, fisiologicamente, ela é quem acolhe. E o homem é aquele que vamos dizer assim, que penetra, que cuida, que invade, que dá aquela segurança para a mulher, de que ela tem alguém do lado dela. Que então, ela pertence a ele e ele a ela. Isso, né? Exatamente, que ela pertence. Esse sentido do pertencimento. Quando eu vejo na relação, quando os casais me procuram, o que eu vejo, né? Os homens não entendendo mais a importância deles. Porque, né, a mulher demonstra para ele que ele é um acessório. Estou falando de um tipo de relacionamentos que estão, né, tendo uma consequência negativa desse empoderamento todo. Então, parece que o homem é um acessório. E o homem ele não se sente atraído por nenhuma mulher que o trate como um acessório. Claro. Né? Ele precisa sentir que ele tem uma importância e que ele é diferente dela. E o que faz diferente a mulher de ser diferente do homem? É a feminilidade. Não é uma fragilidade, é a feminilidade, é o papel, é o tipo de comportamento que ela tem, né? Que é respeitoso e ele a respeita, mas ela não domina, ela não invade, ela não solapa a autoridade dele, né? Eu sei que deve de ter muitas mulheres, talvez, contra o que eu estou falando, mas eu estou falando em cima de necessidades psicológicas que a mulher tem, até porque aí eu trago a minha prática clínica para me corroborar aqui. A minha prática clínica são de mulheres, e aí a gente tem em torno de mais ou menos 5 mulheres para um homem, eu não sei muito bem esse dado estatístico, mas nós temos muito mais mulheres do que homens. E eu atendo, então, né, muito mais mulheres do que homens. E o discurso dessa mulher é assim, eu queria tanto um relacionamento. Por que que os homens não me querem? O que está acontecendo? Por que que eu não consigo ter alguém? Será que é porque o homem é um artigo raro no mercado, né? Que muitos homens acabam escolhendo até outros homens para se relacionar? Ou será que é a minha conduta que assusta? Eu tenho visto cada vez mais queixas desse tipo. E quando eu atendo homens, eles também se posicionam desta forma, né? Quem que é essa mulher? O que que essa mulher quer de mim? Então, isso demonstra que a relação conjugal, o relacionamento, não precisa ser só marido e mulher, mas o relacionamento homem-mulher passa por um período de grande transformação e de mudança e de adaptação. Ou seja, estamos entendendo que o problema não é que a mulher tenha encontrado o seu lugar de poder, de comando, de voz, de atitude, de poder fazer e acontecer. Pode. O que a gente perde muito é quando perde a feminilidade. Isso. Quando perde a doçura de ser mulher. E muitas vezes, para nos fazermos respeitadas, nós tomamos a agressividade do homem e nos empoderamos com essa raiva, com essa agressão, com essa confusão é que a gente precisa dissolver. Já voltamos, até já.